Bom, eu não sei quanto a você. Eu, como tricolor, acordei hoje com um sentimento de tranquilidade pela vitória, claro, sobre o Cruzeiro por 2-0, mas também indignado com algumas situações que ocorreram durante a partida e preocupado para a sequência do Fluminense. Na Copa do Brasil, principalmente, e na Libertadores da América. Eu vou explicar por que eu estou preocupado logo depois da nossa vinheta. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela sua presença, pela sua audiência, muito obrigado pela sua amizade. Este é o canal Ligados no Flu e eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. Quero começar mandando aquele abraço pro Ricardo Capra, tricolor, lá em Juiz de Fora. O Ricardo, inclusive, nasceu no dia do aniversário do Fluminense. Olha que honra você ser tricolor e nascer no dia do aniversário do seu clube. Abraço também pro Rodrigo em Governador Valadares, um grande abraço para Muriaenense, a torcida Muriaenense em Muriaé, Minas Gerais. Minas Gerais tem um grande reduto, né, de torcedores do Fluminense torcedores esses que compareceram em bom número no Mineirão para assistir a vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro por 2-0. Vamos falar então sobre esse jogo. Antes, pedir só para você fazer a sua inscrição. Vai lá, gente, faça a sua inscrição aí, dê essa moral pra gente, não custa nada. É só se inscrever aí no nosso canal para nos ajudar a crescer. Daqui a pouquinho eu tô chegando nos 20 mil, me ajude a ultrapassar a barreira dos 20 mil inscritos no canal Ligados no Flu. Bom, o Fluminense venceu com autoridade o Cruzeiro, autoridade de quem joga Libertadores há 3 anos, autoridade de quem é o atual bicampeão carioca, autoridade de quem tem um time maduro, né? Apesar da pressão que a torcida do Cruzeiro fez, apesar do Cruzeiro também ter feito um bom jogo, o Fluminense venceu porque jogou o suficiente. Não fez uma atuação brilhante, né? Não foi aquela atuação de encher os olhos, mas o Fluminense jogou o suficiente para vencer e venceu. Agora, o Fluminense em nenhum momento faltou garra, faltou entrega, faltou apetite para roubar as bolas, para, né, chegar ao ataque. O Fluminense com uma atuação, como eu disse, segura, apesar do pênalti que poderia ter, né, complicado ali a partida, porque o Cruzeiro com 1 a mais ia partir para cima, né, e aí poderia de alguma forma aquilo ali, né, incendiar ainda mais o torcedor do Cruzeiro. Apesar dessa situação, já vou falar sobre o pênalti, o Fluminense fez um jogo muito tranquilo. O Alexander destruiu o jogo. Alexander fez uma partidaça. Que atuação desse menino. Mais uma, né? Cada jogo que eu vejo esse menino jogar, eu fico encantado. Eu fico encantado com o futebol do Alexander, que surgiu nos 2 últimos jogos, né, do Fluminense em 2022, ali numa emergência para atuar na lateral esquerda, porque ninguém dava conta da lateral esquerda. Ele jogou improvisado, com muita autoridade, com muita personalidade. E aí chegou esse ano, cheio de moral, ganhou o Campeonato Sul-Americano, foi titular pela seleção e vem jogando o fino da bola. Uma pena que ele se machucou, a gente também vai falar sobre essa lesão daqui a pouco. Apenas para encerrar aqui essa análise rápida, né, sobre o jogo, o Marcelo esteve muito bem. Como a tranquilidade do Marcelo, a experiência dele, né, passam uma energia positiva para o resto do elenco, passam confiança para o resto do elenco, né? Mesmo quando o Marcelo erra, e ele chegou ontem a errar uns 2 passes, mas assim, outra partidaça do Marcelo, que quase marcou um golaço de placa, né? Deu um chapéu no defensor do Cruzeiro, bateu de primeira. Enfim, ter o Marcelo em campo é um privilégio, Cano também, muito participativo na defesa, ajudou demais na defesa, muito bem posicionado, como sempre, no ataque para poder marcar os gols que ajudam demais o Fluminense a desafogar as partidas, né, e resolver jogos. Então, atuação muito boa do Fluminense. Fábio também, eu fico imaginando, teve um lance que o Fábio fez uma defesaça num chute, acho que do Matheus Vital de fora da área, e eu fiquei imaginando o que passou na cabeça do torcedor do Cruzeiro, né, por ver o Fábio, que é ídolo dos cruzeirenses, que salvou o Cruzeiro tantas vezes, desta vez evitando que o Cruzeiro marcasse um gol e com uma defesaça. Fiquei imaginando o que será que está passando na cabeça dos torcedores do Cruzeiro. Bom, 2-0 então para o Fluminense. O Fluminense volta a vencer no Campeonato Brasileiro depois de 2 jogos, tinha perdido para o Fortaleza, empatado
com o Vasco num jogo em que o Fluminense foi muito melhor e mereceu vencer. Contra o Vasco, por exemplo, a atuação do Fluminense foi espetacular. Faltou a vitória. Ontem, a atuação não foi tão boa assim, mas veio a vitória. E nesse Campeonato Brasileiro é importante você ir somando pontos, principalmente fora de casa. Vitória fora de casa é fundamental para quem pensa em ser campeão, para quem pensa terminar em G4, né? Porque esse é o objetivo do Fluminense, ser campeão. Então, pontuar fora de casa é importantíssimo, importantíssimo. Bom, vamos falar então sobre os absurdos, né, desse jogo que me deixaram assim indignado. A começar pelo gramado. Do estádio do Mineirão. Esse não é o gramado que a gente conhece do Mineirão. Esse não é o gramado onde teve semifinal de Copa do Mundo. E eu não estou falando da Copa do Mundo de 1950 que teve no Brasil, não. Eu estou falando da Copa do Mundo que teve há menos de 10 anos, 2014. 7-1 para a Alemanha. Foi nesse estádio. Foi nesse estádio. Se você virar para um torcedor alemão, né, que vibrou lá com a vitória sobre o Brasil, e falar, olha, foi nesse gramado aqui, ó, que vocês ganharam de 7 do Brasil na Copa de 2014, o cara não vai acreditar. Não, ele fala, não, isso aí não é um gramado de estádio de Copa do Mundo, não é. Sabe? Então, assim, a CBF, na minha avaliação, não pode permitir que um jogo da Série A, aliás, jogo de Série 1, porque nenhum jogador profissional merece jogar, né, num gramado que estava pintado. É inadmissível. Gente, eu já estive no gramado do Mineirão. Não tô falando mentira, não. Eu já fiz várias reportagens ali à beira do gramado do Mineirão. Tá aí, ó, as fotos aí, ó. Né, se você achar que eu tô inventando as coisas. O gramado do Mineirão sempre foi de extrema qualidade. E, assim, é triste ver o gramado nessas condições. É preciso, né, recuperar o gramado rápido. Bom, esse foi um ponto. Segundo ponto, o pênalti, que pra mim não houve. Não houve. Eu vi e revi, né, o lance várias vezes. Eu não consigo ver o pênalti. Eu não consigo ver o pênalti. Porque mesmo se o Manuel tiver tocado as costas do jogador do Cruzeiro, pra mim, Rodrigo, na minha avaliação, o jogador do Cruzeiro, ele dá uma valorizada. Ele, né, quase levantou voo ali, sabe? Então, assim, se houve esse contato, né, e parece que o Manuel chega a tatear as costas do jogador do Cruzeiro, pênalti, na minha avaliação, não houve. O árbitro marcou. Aí, segundo o árbitro, que escreveu na súmula, que o André disse, você é uma vergonha, isso é uma vergonha. Ele achou que tinha que expulsar o André. A gente já viu reclamações muito mais assintosas de jogadores com arbitragem, não acontecer nada. No máximo, um amarelo. Aí o André foi expulso. E o árbitro ainda relatou que o André deu um soco na cabine do VAR ao deixar o campo. Para piorar, a nossa sorte é que o Cruzeiro errou os pênaltis, né? E que o Henrique Dourado acabou desconcentrando ali, acho que é Bruno Rodrigues, né? O batedor de pênalti, ele que errou os 2 pênaltis. O Henrique Dourado, aquela de querer bater também. Ainda bem que o Henrique Dourado não bateu, porque a gente sabe que ele é bom batedor de pênalti. Enfim, mas o Cruzeiro não fez o gol, mesmo assim o árbitro ainda deu 14 minutos de acréscimo. 14 intermináveis minutos. Ele deu um tempo de prorrogação de acréscimo, praticamente. Um tempo de prorrogação. E outra, a falta no Alexander, que machucou e contundiu o Alexander, ele não deu falta. E ainda deixou o jogo seguir, não parou a jogada. Ele deixou o Cruzeiro seguir com o ataque. Só quando a bola parou é que ele foi lá ver, pediu atendimento. O Alexander estava lá chorando dentro de campo. Então, é isso. Senhor Flávio Rodrigues de Souza. Bom, vamos ouvir então o que o Fernando Diniz disse sobre a contusão do Alexander, porque a torcida está muito preocupada, né? Vamos ver o que o Fernando Diniz disse. O Alexander teve aparentemente não é uma lesão grave, não é uma lesão no joelho, mas assim, aparentemente é um estiramento do colateral, mas vai fazer mais exames, mas provavelmente não é uma coisa grave. A gente sabe que é um jogador pra gente cada vez mais importante, a gente espera que ele se recupere o mais rápido possível. A questão, gente, não é grave, ok.
Fluminense, óbvio, vai fazer exames de imagem no jogador para poder detectar e, né, cravar aí o diagnóstico, qual que é a lesão, o que aconteceu, qual o tempo de recuperação. Só que o Fluminense não costuma divulgar tempo de recuperação. E lesão no joelho, por mais que você diga não é grave, né, você vai precisar de um tempo ali para se recuperar, e a gente não sabe que tempo é esse. Bom, para os próximos jogos, não contem com o Alexander, é o que eu acho. Aí é só achismo. Só achismo. Não sou médico, né, não examinei ninguém, não falei com ninguém. Estou me baseando pelo que o Fernando Diniz falou aí. Sem o Alexander, né, o Fluminense tem a opção do Lima. O Lima faz essa função de segundo volante. E aí você teria, como a gente também está sem o Keno, né, você teria que, de repente, colocar ou o John Kennedy no time, ou o Isaac, ou o Lelê na Copa do Brasil. O Lelê não pode jogar. Agora, o grande problema, por exemplo, para sábado, é que o Diniz não vai ter nem o André e nem o Alexander. O André suspenso, o Alexander machucado. E aí, o que é provável que o Diniz faça? E o Diniz, eu acho que ele tinha a intenção de poupar jogadores para esse confronto contra o Cuiabá. Então, eu imagino que o Diniz vai colocar o Thiago Santos na cabeça de área. Isso aí é só suposição, gente. Ou pode colocar o Manuel na zaga e o Felipe Melo de cabeça de área. Não sei. Mas eu acho que ele vai colocar o Thiago Santos na cabeça de área. Pode colocar, né, o Lima, então, para jogar de segundo volante. E já começar a testar esse esquema aí. Com, de repente, o John Kennedy, né? Porque o Lima ele vai sair da posição que ele está jogando hoje, que ele está ocupando a vaga do Keno, para jogar de segundo volante. E aí ele vai ter que colocar mais alguém ali. Talvez seja o John Kennedy, né? Não sei, o Lelê, o Isaac. Temos que ver aí o que o Diniz vai programar nesses próximos dias. O fato é que o Fluminense venceu 2-0, chegou a 10 pontos no Campeonato Brasileiro, está ali entre os 4 primeiros colocados. Hoje é o terceiro, mas ainda tem rodada para terminar, né? Tem alguns jogos para terminar ainda. Fluminense fazendo um bom início de Brasileirão. Agora tem um jogo contra o Curitiba, aliás, contra o Cuiabá, né? Contra o Cuiabá. O Fluminense, se eu não me engano, a última parcial de venda de ingressos, só tinha mais de 30 mil ingressos vendidos para esse jogo contra o Cuiabá. Então vai ser um jogo com um bom público. E na terça-feira que vem tem Flamengo e Fluminense valendo a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Bom, esse era o recado, meus amigos. Muito obrigado pela sua presença. Eu volto ainda hoje, hein, com outro vídeo. Fiquem ligados. Um grande abraço, até a próxima.